Louvado seja o Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. 32. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensando será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, cujas margens truncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá na perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de belar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Amém. Amém. Mateus capítulo 25, versículo 1. Deu lá significa casamento. Então haverá um grande casamento. Mateus capítulo 25, versículo 1. É o primeiro livro do Novo Testamento. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, hoje é 14 de Abib, dia de Santa Convocação, Páscoa do Senhor, um sábado santo. Então, vai ser um grande sábado, né? Sábado semanal, memorial da criação. Sábado, porque é uma santa convocação. Então é um grande sábado. E nessa noite, a gente fica feliz pela presença dos irmãos, irmão Celso, lá de São Paulo, a irmã Hilda, que está aqui, né? Irmão Roberto, irmão Vitoriano, irmão Marcos, meus filhos, irmã Jô. Enfim, a gente se sente feliz com tudo isso, porque a gente vem aqui para adorar o Senhor Deus, na beleza da sua santidade. E nesses últimos dias, Deus tem nos abençoado muito. Deus tem aberto o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e a hora que nós estamos vivendo. E é interessante, o mundo aí fora, o religioso, ele sabe o que aconteceu lá no passado. Ele fala da Arca de Noé, ele fala da crucificação do Calvário, e esse mesmo mundo fala que Jesus vem buscar seu povo. Enfim, eles sabem o que aconteceu e o que acontecerá, mas não está enxergando o que está acontecendo agora. E o importante não é saber o que aconteceu lá, ou o que vai acontecer depois, é o que está acontecendo agora. Deus, nesse momento, Deus não está tratando com o mundo de modo geral, não. Deus está tratando com os seus eleitos. E essa mensagem dessa noite, ela é a 13ª mensagem desse 7ª festa sacerdotal, né, totalizando 1021 mensagens. Então esse é um marco glorioso. E o título da mensagem é a parábola das 10 virgens. Ora, é um capítulo da Escritura que está aqui na sombra, né, e nós só podemos enxergar a sombra se nós possuirmos a luz da revelação. Se nós possuirmos Urim Tumim. Urim Tumim significa luzes da revelação.
Então o Velho Testamento é Urim, o Novo é Tumim. Quando essas luzes brilham, nós enxergamos a sombra. E Jesus se manifestou na sombra. Por isso que eles não puderam ver Jesus. Se nós analisarmos a Escritura, poucos conheceram Jesus nos dias de Jesus. Imagine o povo querendo nos conhecer nessa hora. Um dia perguntava por que não construiu um tabernáculo enorme e tal. Não, meu amigo, não, meu irmãozinho, somos poucos. Não é para muita gente, não é para muita coisa. Né? E nós temos que permanecer na simplicidade. Deus se manifestou sempre em simplicidade. Então, nessa noite, amados irmãos, nesse segundo sábado santo do mês de Abib, dia de Páscoa, nós já partimos o pão, nós já participamos do vinho, enfim, já houve o lava-pés. Enfim, Deus foi glorificado nos nossos corações. Deus foi amado por nós, Deus foi honrado por cada um de nós. E eu nessa noite, ajudado pelo Espírito Santo, tenho meditado muito nessa Escritura, né? Lá no meu quarto, às vezes passo a noite em oração, buscando, perguntando, para quando subir nesse altar, trazer o melhor para os irmãos. Amém? Isso não é maná de ontem, o maná é de hoje. Nós não vivemos o maná de ontem, nós vivemos o maná da hora. E nós estamos chegando, meus irmãos, na 29ª mensagem. E nós sabemos que cada dia equivale a um ano, biblicamente falando. Eles passaram 40 dias no deserto, eles foram 40 dias para espiar a terra, e como eles rejeitaram aquelas bênçãos, eles ficaram 40 anos no deserto. Então, ano, dia. Então nós vamos chegar a 1029 anos de mensagem. E o que significa isso? Ora, é um marco tremendo, porque quando Deus abriu o 7º selo, eu pude ver que ali estavam os 20 anos, o último tempo do 8º silêncio, soma 20 com 1029, nós temos 1049 anos, nos preparando para o milênio. 1000 com 1049 dá 2049. O que é isso? Tempo da graça e tempo da restauração. Amém? Isso nós vamos encontrar no livro de Oséias, capítulo 6, versículos 2 e 3, e lá em Daniel, capítulo 9. O tempo da graça e o tempo da restauração. Ele disse que enviaria o Elias para restaurar todas as coisas. E diz a Bíblia em Atos capítulo 3, 19 a 21, que Jesus está contido nos céus até o tempo da restauração de tudo. Ele não vem enquanto tudo não for restaurado. Restauração física e da palavra. Ó, dia chegará que nós entraremos nos lares. A pessoa sem uma perna, a perna surgirá ali. O átomo perdido daquela perna voltará ali. Não é assim? A ressurreição é os átomos vão se juntar de novo e o corpo vai ressurgir dos mortos. Então vejam bem, nós estamos num tempo tremendo. Nós vamos entrar agora, daqui a algum tempo, daqui um ano, né, praticamente, no 7º, último ano do 8º silêncio. E isso, depois disso aí, vem o 9º silêncio. Um silêncio que nós não sabemos o tempo. Eu, certa vez, lá, eu creio que foi em Fortaleza, no 23º Batalhão de Caçadores, eu li uma placa, numa parede, uma frase que até hoje eu guardo no coração. Ela dizia assim: o exército pode passar 100 anos sem ser empregado, mas não pode ficar um minuto sem estar preparado. Oh, como eu guardei isso! Oh, na minha fé, Jesus pode vir daqui a 100 anos, mas eu tenho que estar preparado a cada minuto, a cada instante, a cada momento, vivendo uma vida da graça do perdão, perdoando e sendo perdoado. Porque nós falhamos, nós erramos, às vezes cometemos alguma coisa que possa ferir alguém, e nós temos que ter a hombridade de chegar à pessoa e perdoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa carne. Enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, nós somos sujeitos a paixões, a erros e tantas coisas. Só digo uma coisa aqui: nós não pecamos,
que nós cremos nas Escrituras como um todo. Amém? O que é pecado? Incredulidade. Fumar, jogar e praticar certas coisas não é o pecado. O pecado é descrer nas Escrituras. Aí que reside o pecado. Ele é o aguilhão da porta. Amém? Isso é verdade. Mas, irmãos, nós estamos diante aqui de uma dimensão extraordinária. Olha aqui. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram contra o esposo. Virgens. Então, são mulheres santas, vamos dizer assim, não é não? Ué, virgem. Pura. O que é virgindade? Pureza. Sinal na mulher para com o homem, sinal de Deus para com a mulher. Podemos entender assim. Mas, irmãos, Deus fala por dimensões. Nós temos aqui 10 virgens com suas lâmpadas. Quão profundo isso se apresenta. Né? Sabemos que Deus, Ele em dimensões tipifica a sua palavra. E nós vamos analisar essa passagem. Nós temos apenas 13 versículos. Parece pouco, né? Muito pouco. Então o que é a lâmpada? Lâmpada é um vaso destinado para conter o azeite, né, incrementado de um pavio para produzir luz. Mas para que eu possa ter luz, eu tenho que ter fogo antes. Vem o fogo, coloco o pavio, azeite, a lâmpada acende e vai iluminar tudo. Então nós precisamos do fogo, nós precisamos do azeite, do pavio. Meu amado, o que é isso? O que significa tudo isso aí? Então nós precisamos da unção de Deus. Nós precisamos do fogo da palavra. E precisamos de um pavio, um mensageiro. Mas quem quer ser o pavio? O Senhor Deus. Deus levanta um mensageiro para colocar o fogo no pavio, porque há azeite. Se não houver o azeite, também não tem um mensageiro. E Deus não fala com um homem que não seja ungido. Amém? Olha, quanta coisa vocês estão vendo aí. Agora vamos ler um pouquinho para baixo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então nós temos aí 2 dimensões. Uma dimensão que era sábia e uma dimensão que não possuía sabedoria nenhuma. Uma dimensão que era imprudente e a outra era imprudente. Uma dimensão que era santa e a outra que era profana. Uma dimensão bendita e outra dimensão maldita. Mas era virgem. Então nós podemos ver o joio aí e o trigo. O joio é igualzinho ao trigo, mas são diferentes. Um possui unção e o outro não. Vamos em frente então, meus irmãos, em Cristo. Vamos ler aqui, vamos ler o versículo 2 e o 3 novamente. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Prudência e virtude, né? Não faz mal para ninguém. Pelo contrário, a prudência é uma virtude que nos alerta de certos perigos. Claro, né? Ela faz a gente prever e evitar perigo. Então, se eu estou no meu carro e modero a velocidade, eu sou prudente. Se eu sigo os sinais do trânsito, isso é prudência. Estou querendo evitar o quê? Perigo. Não é? Matar ou morrer. Então, que coisa bendita. Agora, a sabedoria, ela é a palavra do Senhor Deus. A sabedoria é o profundo conhecimento do próprio Deus. E ela se manifestou em carne. Não existe Santíssima Trindade. Existe um Deus que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. 3 dimensões. Ora, meus irmãos, em Cristo, a sabedoria, a palavra, ela é o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. E derramou sangue 3 vezes. Derramou na eternidade. Está em Apocalipse capítulo 5. Derramou na cruz do Calvário. E hoje, eles continuam crucificando o Senhor Jesus Cristo. O mundo religioso não vive o assim diz o Senhor. Ele vive o assim diz a igreja. Ele segue o que a igreja fala. Ele não segue o que o Senhor fala através de uma mensagem profética. Bom, então, habita o Senhor com prudência e que revela o que? Os sábios conselhos. Toda pessoa que se rende a Deus, ela começa a ser uma pessoa mais prudente.
Deus começa a moldá-la, o Espírito Santo começa a transformá-la. E quando começa essa transformação? Lá na beira do rio. Que disse Pedro? Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E que dom é esse? São João 12, ser chamado filho de Deus. Quando os irmãos vieram aqui para a consagração dos varões, vieram com o quê? Com os dons do Espírito Santo. Amém? E isso é honra, isso é graça, isso é glória. Mas amados, mas ali havia as prudentes e as loucas. Vamos para Lucas capítulo 11, versículo 49. Lucas 11, 49. Olha o que diz. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos mandarei. Eles matarão uns e perseguirão a outros. A sabedoria é o verbo, que era Deus. E o verbo se fez carne. Temos isso revelado nos nossos corações. Nós não vivemos dogma, nem costume de igreja. Nós vivemos assim, diz o Senhor. Agora percebam que são 10 virgens, 5 sábias, como diz, e 5 loucas. Mas eram virgens, lembre-se disso, não esqueçam disso. Elas possuíam suas lâmpadas. Bem, é importante conhecer o que é lâmpada. Elas possuíam uma mensagem. Elas possuíam algo para transmitir. Eram virgens, eram fiéis a uma mensagem. Quando a gente é fiel a uma mensagem, nós somos virgens, nós somos castos. Virgindade não significa só dimensão feminina, não, do homem. O homem casto, ele é virgem. A mulher que guarda a sua virgindade é virgem também. Mas o homem também. Deus, quando fala em homem, está tratando com a mulher e com o homem no sentido fisiológico, cada um. Então vejam bem, Êxodo capítulo 25, versículo 37, ele fala sobre as lâmpadas. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. As lâmpadas, meus irmãos, elas ficavam diante do propiciatório, onde estava a arca do conselho, e dentro dela a lei do Senhor Deus. Elas iluminavam o altar. Olha que coisa tremenda. Agora os irmãos comparam com Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz lá Apocalipse 1, 20. Mas não se esqueçam que quando Coré se levantou contra Moisés, eles também foram insensatos. Eles acenderam lâmpadas. Então, lâmpadas também é o quê? Julgamento. É justiça. Mas havia alguém que não procedia de forma correta com a lâmpada. Lembrai-vos de Apocalipse 17, 1, que João viu o quê? Uma grande prostituta, dizendo que era a noiva do Cordeiro. E era uma noiva falsa. Ela, então, faz parte dessas loucas. Então, Apocalipse 1, 20. O mistério das 7 estrelas que viste à minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Mas, amados, Deus mandou mensagem para cada igreja daquela, as 7 cartas do Apocalipse, as 7 eras da igreja. Mas veja que logo em seguida, aleluia, ele abriu os selos. Depois da abertura dos 7 selos, surgiram 7 anjos à frente do altar, e a cada anjo foi dada uma trombeta. Isso é Apocalipse capítulo 8, do versículo 1, 2 e 3. Uma trombeta. Mas veio um outro anjo junto do altar. Esse é um mensageiro. Mas as eras da igreja estão descortinadas. Os 7 selos estão abertos. E que representa esse selo? O que significa isso tudo? O livro da redenção. Então, quando chegar o último para fazer parte da noiva, é o arrebatamento. Amém? Então Jesus ele está intercedendo. Ele está ali na dimensão de intercessão. E notem que ele pegou o livro da mão do que estava no trono. Ora, Deus entrou na dimensão de leão da tribo de Judá, entrou na dimensão do cordeiro, derramou o sangue, aleluia, para abrir o livro. Isso nós vamos ver
na próxima mensagem, certo? Mas veja que é muito, muito importante. E as pessoas entendem, os religiosos, que eles estão, as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ora, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, diz: saiba com certeza toda a casa de Israel, a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Deus. São João 1 que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ué, um de novo. E eles encontram três, onde são um. Deus se manifestou em dimensões, três dimensões: Pai, Filho e Espírito Santo, mas é o mesmo Deus. São João 14,17 revela isso aí para nós. Então veja, meus irmãos, em Cristo. Agora, as dimensões dessa parábola das 10 virgens, elas são imensas, são profundas. Então nós temos que, cautelosamente, ir se deslocando, né, nessa dimensão espiritual, para nós vermos o que elas representam. Se é mulher, o que Paulo falou? Eu vos quero apresentar como uma virgem, saber a seu esposo. E Paulo estava preocupado que elas fossem enganadas, como Eva foi. Então ele disse que mulher é o quê? Igreja! Então pode dizer que haviam ali 5 dimensões de uma igreja e 5 dimensões de outra igreja. Bom, nós temos a igreja prudente, a igreja louca. Agora, a noiva do Cordeiro, ela tem um ministério. Mas antes de eu chegar nesse ministério, abra por favor aí, Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Olha como isso é profundo. Olha o que diz aí. Sobre os 144.000, que os 2 mensageiros de Deus pregarão para eles. Eles serão os únicos que aceitarão a mensagem naquela hora. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Bom, agora a gente entrou em outra dimensão. Ó, percebe que são 10 virgens, mas podemos dizer que são 10 homens. Amém, irmãos? Podemos dizer. Já entramos em outra dimensão. A Bíblia não tem contradição, ela entra em dimensões. O mundo religioso tropeça nas dimensões. E vai tropeçando, ele começa a tropeçar em gente e termina mutilado lá em Apocalipse. Já pensou 66 dimensões e ele começa errado, vai terminar como? Erradamente. Então, são 10 virgens. Sim, mas são homens. Então são 10 homens castos, que não se contaminam com mulheres. Só que tem homem prudente e homem impotente. Perceba bem. Quando a gente fala aqui, os irmãos, qual é o meu desejo? Que os irmãos se contaminem com doutrinas vãs. Mas pergunto, e lá com as loucas? Mesma coisa, o pastor lá não quer de forma alguma que o irmãozinho vá em outro lugar, porque pode perder um membro. E o problema dele é dinheiro para Jesus. Um que vai embora, a renda diminui. Né? Olha o que eu quero dizer para os irmãos aqui. Então, nós temos 5 homens aqui e 5 ali. Mas só que isso aqui são loucos e isso aqui são sábios. Mensageiros do Senhor Deus. Agora vamos um pouquinho para frente. Abra aí em Efésios capítulo 4, versículo 11. Agora aqueles homens que falam Apocalipse não se contaminam com mulheres. O que é isso? O que é mulher igreja? Não se contamina, irmão, com doutrina mundana, não se contamina com a religião, não se contamina com a política, não se contamina com essa corrupção que aí está. Amém? Deus tem nos livrado dessas coisas. Irmão, às vezes eu estou duro aqui na denominação, mas não é as pessoas que estão na denominação que são más. Sistema. O nosso combate é contra o espírito religioso, Satanás. Não as pessoas são boas, mas às vezes enganadas por um espírito de erro. Hoje eu cantei 2 hinos que eu cantava na igreja batista, o irmão lembra, né? Os hinos, esses 2, vencendo vem Jesus e o amor. É bem nada da igreja batista. Pergunta, os batistas são maus? Não, gente, de forma alguma. Eu tenho amigos lá
na igreja batista, que me ama, me trata tão bem. O problema é o sistema, não é a pessoa. Vamos colocar isso no coração. Nós temos agora 10 homens. Olha então, Efésios, que eu falei, né? 4, versículo 11. Que diz Efésios 4:11? Então vamos encontrar aqui, meus irmãos, as 5 dimensões do ministério dos eleitos do Senhor Deus. 4:11. E assim diz a Escritura: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha o versículo seguinte. Qual era a finalidade de Deus levantar essas 5 dimensões, esses 5 homens? Versículo 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao lugar da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Eles pregam sobre Jesus, mas quem é Jesus? Eles falam de Jesus Cristo o tempo todo, mas desconhecem quem é o próprio Senhor Jesus. Aqui nós precisamos de 5 dimensões, de 5 homens, ungidos por Deus, para que a gente seja aperfeiçoado. É o que está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Sermos aperfeiçoados até o dia de Cristo, mas por esse ministério. Amém? Como é que não tem profeta? Diz que não tem mais profeta. Aqui está dizendo que ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para doutores, outros para pastores e outros para profetas. Paulo que escreveu isso. Quem é Paulo? O 12º apóstolo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós estamos diante de 2 ministérios. O ministério prudente e o ministério da loucura. Então nós temos o ministério de Deus e o ministério de Judas. E Deus nunca impediu Judas de agir. Não, até os pés de Judas ele lavou. Lavou os pés de Judas. Judas comeu o pão ali ao lado de Jesus. Por que Jesus fez isso? Qual a razão? Para nós ser uma lição hoje. Nós não temos que estar condenando ninguém. Nós temos que lutar para que a pessoa saia da condenação. Ele já está condenado. A gente chega e dá outra condenação para ele. A pessoa está sendo julgada 2 vezes. Ele já está morto espiritualmente. Você vem a cabo de enterrar o cidadão para mais profundo do abismo? Não. Jesus não fez isso. Mas Judas não chegou no Pentecostes. Antes, ele explodiu, porque ele era uma estrela também. Então veja, meus amados irmãos em Cristo. Então nós estamos diante de 2 ministérios. Ambos, em suas dimensões, são virgens. Mas sabemos que o ministério é formado por homens. Deus nunca levantou uma mulher pastora. Mentira! Deus nunca levantou uma diaconisa. Deus nunca teve uma missionária. Quem tem isso? As loucas. Não quero ferir a fé de ninguém não, mas essa é a verdade. Efésios 4, nós precisamos dessas 5 dimensões. Bom, então nós podemos concluir, né, que os 2 ministérios possuíam 5 dimensões: apóstolos, profetas, pastores, doutores e evangelistas. Não é assim? Agora, todos eram virgens. Então isso é enganoso. Como é que é hoje? Abre-se uma porta de igreja, né? Aquilo cresce, vai até os picos da glória, daqui a pouco cai. O que é isso, irmão? É o que está acontecendo. Por quê? Não tem luz, não tem pavio, não tem azeite, não tem a luz de Deus. Não funciona. Começa até bem. Mas eu fui lá, o cego enxergou, o paralítico andou, o morto ressuscitou. Sim. O que diz a Bíblia? Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E o que diz Mateus 7? Ó Senhor, nós expulsamos os demônios, nós fizemos maravilhas, mortos ressuscitaram, cegos enxergaram, paralíticos andaram. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas está acontecendo um milagre. Eu não quero citar nome, questão de ética.
E nem gosto dessas confusões, se é briga de mãe com filha, e briga de família eu não gosto de meter muito não. Não é bom. E diz o provérbio, não se intrometa em questões alheias. É a mesma coisa que puxar a orelha do cachorro. Ele vai ter que morder. Mas houve uma briga da mãe com a filha aí, e as filhas brigando com a mãe, tal. Um acusando o outro disso, daquilo. Mas não cresceram, não foram até lá em cima. O corvo, quanto mais ele cresce, mais ele voa, ele vai ficando cego. A águia também voa. Só que chega lá num ponto, a águia continua enxergando e o corvo fica cego. Aí vem o escândalo. Aí vem a desilusão daquelas pessoas que estavam ali. Mas não expulsou demônio? Não falou outras línguas? Não profetizou? Cego enxergou? Chegou? Como aqui diz a Bíblia? Que os dons, a vocação de Deus são sem arrependimento. Não é porque alguém tem um dom, meus irmãos. Não é porque ele ora e alguém é curado, que ele está aprovado por Deus. Não, a Bíblia diz isso. Ninguém possui o Espírito Santo que fala das línguas. Pelos frutos conhecereis a árvore. Eu quero não ter nenhum dom, mas ter os 9 frutos do Espírito Santo. É ali está o segredo. Ali está a dimensão. Então as loucas possuíam dons. As loucas possuíam templos suntuosos, capacidade financeira. Ora, o que são as eras da igreja? Guerras. São guerras religiosas. O que são os 7 selos? Guerras políticas. O que são as 7 trombetas? Confusões espirituais. É a era que nós estamos vivendo. Se o selo foi aberto, então nós temos confusão religiosa e política. Como estão nossos governantes? Uma vergonha. Como estão as autoridades? Sem autoridade. Não é assim? É o caos total. Pô, meus irmãos, mas as duas possuíam lâmpadas. Elas possuíam a mensagem. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11, 13. Olha como isso aqui é importante, meus irmãos. E define essas loucas. 11, 13 de Coríntios. 2 Coríntios, 11, 13. Aqui. Achou? Olha o que diz, irmão. Vamos ler do 13 até o 15. Veja se enquadram as loucas com seus pastores, com seus profetas, enfim, com essas 5 dimensões. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurantes em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais só conforme as suas obras. Aqui nós temos o quê? Os obreiros das virgens. Louca! Amém? Quantos creem assim? É verdade, irmão. Está aqui, escritura. Então aqui nós temos os obreiros, mas são mensageiros que usam as escrituras torcendo-as. Aonde tem a escritura que eu tenho que fazer um velório no templo? Não existe isso. Quando, nos cultos, alguém colocou uma mulher no altar? Nenhuma vez. Quando que o governador subiu no altar? Nunca. Como é que é hoje? Eles colocam os políticos no altar, colocam não sei quem no altar e tal, para agradar a sociedade, para viver bem com a religião. Nós não queremos saber disso, nós queremos viver o assim do Senhor. Né? Nós queremos viver a pureza do Evangelho. Então, meus irmãos em Cristo, Satanás é a luz da igreja perdida. O que significa Lúcifer? Anjo de luz. Eles têm profeta? Tem profeta. Tem pastor? Tem pastor. Como é que estão os pastores dessa hora na religião? Vergonha! Uma vergonha. Os irmãos, pasmem, né? Não cai de costa não que eu vou dizer aqui agora. Só não vou citar nome. Questão de ética. Eles
tem muita gente comigo, não. Eu recebi a visita agora, não vou citar não, pelo amor de Deus, de um homem que é teólogo, doutor, mestre, sei lá o quê. Sabe o que ele me disse? Eu não quero mais esse homem em casa. Sabe o que o homem me disse? Que quer abrir uma porta de igreja. Para quê? Para receber as irmãzinhas. E depois ele escolher a mais bonita delas. Coisa do diabo! Como que um homem vai abrir um ministério com a ideia de tomar a mulher dos outros? Isso eu escutei agora esses dias. Que é isso? Como diz a Bíblia, para trás de mim, Satanás. Vai para lá. E vai abrir. E quer minha oração. Ô amado, dessa vez não vou orar não. Pelo amor de Deus. Eu estou orando para fechar alguma coisa que tem por aí, né? Ô Senhor, fecha essas coisas aí. Perder a vergonha, irmãos. Perder a dignidade. Abrir o porta de igreja para tomar dinheiro do povo. Eu não tenho medo de falar essas coisas. Nunca tive. Por isso, nós somos 14 pessoas aqui, é isso mesmo? 14, até um número glorioso. O que é 14? Porção dobrada do Espírito. Ah, queridos, abrir um ministério, subir no altar para conquistar a mulher bonita. Então faça um motel logo, se entrega logo para o diabo e vai praticar suas iniquidades. E vem chegar a mim, estou lutando para vencer o mal. O cidadão já está querendo começar já agindo de uma forma maligna. Mas orem por ele, né? Que Deus tenha misericórdia. Né? Deus tenha misericórdia. Mas é o que está aqui, irmão. Não tem prudência, não tem unção, não. Visa o quê? Dinheiro. Dinheiro para Jesus. Dinheiro para Jesus. Dinheiro para Jesus. O Senhor não precisa de nem um centavo. Ó Senhor, os atores chegaram aí. Vá até a beira lá no mar. Primeiro peixe saltar, tira da boca do peixe. Pague por mim e por ti. Ele não precisa de nada. Transformaram, meus irmãos, o altar de Deus em plataforma política e religiosa. Quantos creem que isso é verdade? Amém? Verdade. Agora, e as pessoas que estão lá? São más? Eu digo que não. Elas estão enganadas por um espírito de erro. Elas estão enganadas por homens sem escrúpulo nenhum. Obreiros fraudulentos. Todo mundo quer ser pastor. Puxa, você só recebe. Você não tem que prestar conta para ninguém. O povo passando fome debaixo daquele homem. E ele comprando aí mansões e televisão e estádio de futebol. E tudo ele compra. Mas não compra a graça do poder da revelação de Deus. Amém? Eu dou duro nessas denominações, mas irmão, como eu tenho amor por eles? As pessoas, lá perto da minha casa tem uns irmãozinhos, tem um irmão falando língua estranha há mais de 20 anos, eles nunca interpretaram. Gente, isso é confusão. Isso é confusão. Não, mas ela fala língua estranha. Não, mas ele é o melhor dízimo da igreja. Não, não sei o quê. Oh, meus irmãos, isso é coisa das virgens loucas. Vamos em frente, senão a gente não tem missa aqui hoje. Então, meus irmãos, as duas possuem sinais próprios. Vamos ver. Olha as virgens prudentes. O que diz Êxodo capítulo 13, versículo 9? Meus irmãos já vão abrindo também aí, em Apocalipse 13, 16. Vamos comparar a louca com a prudente. Olha só. O que diz 13, 9? Olha que coisa tremenda. E nós vivemos aqui hoje o sacrifício da Páscoa. Olha o que ela significa. 13, 9. É o segundo livro da Escritura. E te será, por sinal, sobre a tua mão, e por lembrança nos teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, por quanto mão forte o Senhor te trouxe do Egito. Sinal na mão e sinal na testa. A Páscoa. Sinal de Deus nas nossas vidas. Vamos para o Apocalipse, capítulo 13 também, versículo 16. Olha o que diz aqui, 13 e 16. Olha, irmão, compare agora. 13 e 16. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal
na sua mão direita ou nas suas testas. Marca do anticristo. O diabo marca a pessoa na testa ou na mão direita. Deus coloca o sinal dele na nossa mão e na nossa testa. É só uma conjunção, e ou, duas conjunções. Uma une, a outra separa. A marca de Deus é na mão direita e na testa. A marca do diabo é na mão direita ou na testa. O que é isso? Então, se alguém pratica a ceia com pão levedado, tem a marca de quem? Não é de Deus, é do anticristo. Mas olha, mas está ali do lado das virgens. Ué, tem um pastor, tem um missionário, tem um apóstolo, temos os teólogos, temos os cientistas religiosos, nós temos tudo. Para que vamos ver esse homenzinho aí? Lá no Marco Roberto, que é o bairro mais pobre da cidade. Nós temos doutores, mas nós temos algo muito glorioso, a revelação de Deus, a unção do Senhor. Então veja, meus irmãos, a louca tem um sinal na mão ou na testa. A prudente, sinal na testa e na mão. É diferente. E como a gente pode observar isso? Só se Deus isso nos revelar. Então são duas dimensões. Aí eu pergunto, qual é o sinal que nós temos? Eu creio, nós temos sinal na testa, na mão. Na próxima mensagem, próximo sábado, nós vamos continuar com esse assunto. Agora, Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele fala algo tremendo para nós. Gálatas 1, 8. Olha aqui, meus irmãos. Gálatas capítulo 1, versículo 8. É depois de 2 Coríntios. Os irmãos vão aí em 2 Coríntios, aí chega em Gálatas. Olha o que diz. Versículo 8. Vamos ler o 9 também. Olha o que diz. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além que já vos tenha anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeis, seja anátema. Se alguém viver outro evangelho, diferente do que o apóstolo Paulo, o profeta Paulo, anunciou, ele é maldito. Está escrito aqui, não é um bagulho fácil não. Ele é maldito. Qual foi o evangelho que ele anunciou? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 até o 5. O que Paulo disse? Aqui. Olha, 19 do 1 ao 5. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, passando por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então, em que sois batizados? Então, eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresça no que após ele havia de vir, isso é, Cristo. Isso que ouviram foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ué, se alguém pregar um evangelho diferente do que Paulo pregou, que diz a Bíblia, é anátema. Olha, isso aqui é profundo. Profundo. Não, mas a lei de Moisés acabou, isso não existe mais, isso é coisa dos judaizantes e tal. Mas olha o que diz Atos 24, versículo 5. Temos achado que esse homem, Paulo, é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. É dessa seita que nós pertencemos. Ele fala que a gente tem uma seita. Sim, seita dos nazarenos. Está certo. Correto. Olha o 14. Mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva Deus nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. Aleluia! Glorificado o Senhor. E o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 2? Irmãos, 2 Pedro capítulo 3, versículo 2. Olha aqui, 2 Pedro 3, 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do santo mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Nós temos que ver o que os profetas falaram e o que os apóstolos disseram, mediante o Senhor e Salvador. Nós não podemos separar a imagem da sombra.
Onde você vai? A sua sombra está ali. Como você quer separar isso? Não há como separar. As duas se completam. Ora, meus irmãos, então, o evangelho anunciado por Paulo é o que nós temos que viver. Se alguém vir com um outro evangelho, o que ele diz? Anátema. Aí você tem o quê? As 5 dimensões da louca. E as 5 dimensões das prudentes. Qual eu pergunto para os irmãos? Como é que estão as virgens loucas? Peladas! Pelada. O homem pelado, a mulher pelada. E dentro de um lugar que diz que é a casa de Deus. Como? Olha, eu estava no hospital agora, lá com o irmão Miron, havia uma plaquinha lá. Eu não enxergo nada, cheguei até fui ler lá. Proibido entrar mulher com blusa de regata. Proibido entrar mulher com short. Proibido entrar sem camisa. No hospital e na casa de Deus. Vamos entrar pelado? Ué, se lá no hospital, gente. Lá no hospital. Exige-se postura. Exige-se moralidade. É a casa do Senhor Deus. Não, mas Jesus só quer o coração. Não, Jesus só quer o coração. Nós temos que ter respeito com a casa do Senhor. Amém, irmãos? Quantos queridos? Nós temos que ter reverência com as coisas do Senhor Deus. E como é que estão as loucas? Tem igreja para todo moço que quiser. Tem todo tipo. Oh, meus amados, 1 Timóteo, Paulo escreveu para Timóteo e disse para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Simples, mas velando a sua nudez. Mas essas bolsinhas hoje aí? Um pau de roupa para cobrir o corpo. Né? Que tristeza, gente. Que momento trágico vive a humanidade. Né? Olha o que diz o 12 aí, irmão. 1 Timóteo, aí, 2,12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Gênesis capítulo 3,16. Isso, por causa disso, terá a sua conceição, o seu parto será de dores, e o seu desejo será para o teu marido. Como é que ela, em casa, é submissa ao marido? Chega no culto, ela é o cabeça dele. Alguma coisa está fora do lugar aí. Deus nunca colocou a mulher no altar. Não. A mulher é a coluna da oração. Era para acompanhar o homem nas visitas, é para acompanhar o homem nas missões, é para ajudar na oração, está do ladinho dele. Como? Então a Escritura está invalidada. Não é? Então nós temos pastores, diaconisas e por aí vai. Né? Pode abrir Gênesis 3,16 aí, que está escrito o que eu estou falando. Né? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e seu desejo será para o teu marido. É lícito uma mulher usar roupa de homem? Não. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Acharam Gênesis? Isso. Agora, olha Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, o que diz? Não haverá trajo do homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é para o Senhor teu Deus. Ora, meus irmãos de Cristo, vamos ser honestos, vamos ser sinceros. Como está a nossa sociedade, no modo geral? Como estão os nossos semelhantes aí pelo mundo? Completamente nus, o que diz a Bíblia? Que não pode uma mulher usar um traje de homem, nem um homem usar um traje de mulher. Como você encontra uma pastora com roupa de homem no altar? Oh, Senhor, tem misericórdia. Triste realidade dos fatos, não é? Triste realidade dos fatos. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, ó, 16, versículo 15, olha o que diz. 15. Eis que venho como ladrão. Dentro daquele que vigia e guarda os seus vestidos,
para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Meu Deus do céu. E como é que estão as pessoas hoje em dia, nas suas comunidades de fé? Eu passei num lugar esse dia agora, eu pensei que estava chegando perto de um clube, e no fim não era. Plágio de música do mundo, e lá, glória a Deus, aleluia, o pessoal dançando, e aquilo. Gente, sinceramente, vamos ficar com o antiquado Espírito Santo. É como o César falou hoje, vou ficar com a minha velha educação, lá, a educação lá do século, lá de trás, dos nossos pais, né? Dos nossos avós. Oh, gente, um filho não atravessava na frente de um pai se o pai estivesse conversando com outra pessoa. Hoje, querem arrebentar tudo e roubar tudo, e não, nós vamos viver o velho e antiquado Espírito Santo. Nós vamos ser a velha igreja, a porta que Neemias levantou, a última porta que levantou, a porta velha. O que é a porta velha? A velha doutrina da mulher pura, da mulher honesta, da mulher santa, da mulher limpa e do homem honrado. E eu creio que aqui há mulheres e homens honrados, sentados em lugares celestiais em Cristo, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Nós não temos vergonha de ser honestos. Amém? Graças a Deus, nós não temos vergonha de ser honestos. Nós não temos vergonha de ser cristãos verdadeiros. Ainda que o mundo nos rejeite, ainda que nos abandone, nós vamos ficar com assim o Senhor. Mulheres completamente nuas, homens usando o altar para enriquecimento próprio, comprando tudo, só não compram a graça e o poder de Deus, só não compram a mensagem, porque a mensagem é celestial, é uma dimensão que somente os eleitos, aleluia, viverão. Que Deus abençoe em Cristo. Eu vou continuar esse assunto, né, essa palavra, mas creio, as décias possuem um ministério: pastor, doutor, apóstolo, evangelista e profeta. As virgens prudentes, sábios, também temos. Os dois espíritos são praticamente, vamos dizer assim, iguais, né? E se nós abrirmos a Bíblia em Mateus 24, para encerrar, Mateus 24, olha o que diz aqui, meus irmãos. Mateus, capítulo 24, versículo 24. Aqui. O que diz? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais de prodígio que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Se possível, então não é possível. O Senhor vai nos guardar, o Senhor tem nos guardado. Deus tem nos colocado dentro de um véu, que é a mensagem. Mas creia, existe o falso profeta. Existe. O que é falso profeta? Falso pregador, falsos cristos, falsas unções, e tantas coisas acontecendo. Mas à meia-noite o esposo veio. E elas chegaram ali, as portas estavam fechadas. O que é meia-noite? Na hora mais escura, na parte mais escura. E nós já chegamos nessa hora. Nós estamos agora nas trevas totais. Mas existe uma luz que está nos dirigindo, que é a revelação do Senhor Deus. E não se assustem, com o ministério de Judas, ele vai crescer muito mais, mas ele não chega no dia de Pentecostes. Fiquemos em pé, em nome do Senhor. Agora, nunca tenha alguém como mal nesse lugar. Não, mas pessoas enganadas por um espírito de erro. Então, que a paz de Deus esteja em cada coração, que a graça do Senhor esteja na vida dos irmãos. Enfim, que o Senhor nos ajude a prosseguir nessa caminhada. Amém? Amém? Muito obrigado para os irmãos terem vindo. Muito obrigado. Vivemos hoje um dia glorioso de santa convocação, Páscoa ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome, santificado és tu, Senhor. Abençoa, ó meu Deus, essas ovelhas, Senhor. Toma-as em tuas mãos e enche da tua graça o poder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Assente por um instante, quando nós